é aqui, caiu. Tenho medo de quebrar. Obrigada. Então, eu vou lembrar primeiro uma poesia de Maria Dolores, que eu amo muito. Senhor, quando me concederes o privilégio do renascimento no versário do mundo, ante as necessidades que apresente aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando em qualquer parte, para que eu tenha as mãos marcadas como as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse pressa, a rogar-te segurança e alegria, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer terra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem cantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, mostra-me tão somente a luz com que me iluminas. Ó Senhor, faça de mim um instrumento do teu amor e da tua paz. Não permita que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me a luz, dá-me esclarecimento. Permita-me entender Kardec e Jesus. Muito obrigada. No finzinho, eu esqueci o que eu ia falar, então eu elaborei o finzinho. É juventude. Parapsicologia. Mas o que é a parapsicologia? Sabemos que é considerada ciência na linha da psicologia. Sabemos também que investiga os fenômenos inabituais. Mas os fenômenos inabituais quais são? Interessante, são os fenômenos que chamamos de espíritas. Vêm dos séculos. São fenômenos de visão de espíritos, são fenômenos de comunicação de espírito. Interessante também que a parapsicologia, apresentada por Joseph Heine é muito gozadinho, ele disse assim: Kardec estava corretíssimo, fizemos um seminário, ele não errou em nada. O seminário foi feito em Kirov, na Rússia. Porém, diz o Joseph Heine, Kardec é a antiguidade e nós somos a modernidade. Oh meu Deus, mas a verdade é a mesma. E ele diz assim, Kardec pesquisou através de médium. Nós pesquisamos através das máquinas Kirlian acopladas a microscópios poderosos. E o resultado foi o mesmo. Então, se o resultado foi o mesmo, se Kardec estava corretíssimo, para que a parapsicologia? Porque tem alguns cientistas vaidosos. A parapsicologia permitiu um estudo maior do espiritismo. Não importa que eles coloquem o nome de parapsicologia. Os que desejam saber realmente vão ver que os fenômenos são iguais. Eles chamam fenômenos inabituais, que vêm em todos os tempos. Espíritos que aparecem, máquinas que se movimentam, pessoas que conseguem permitir que o espírito fale. E Luisa Heine, esposa de Joseph Heine, cuida da parte que chamamos de mediúnica. Ela pesquisa os desencarnados conversando com encarnados, que também é uma coisa que vem dos tempos.
Meu pai fundou encantado o Instituto de Parapsicologia em São Paulo. Fechou rapidamente, porque ele descobriu que queriam fazer da parapsicologia teatro, aqui no Brasil, e que alguns queriam ganhar dinheiro. Então ele fechou o Instituto de Parapsicologia para que não houvesse confusões maiores do que já existem. Mas se o Espiritismo já existe há tanto tempo, se diz Kardec na Revista Espírita, vem desde os druidas, Kardec era sacerdote druida reencarnado, informou a equipe do Espírito da Verdade, mas vem desde os druidas, mas na realidade não foi ainda bem compreendido, nem por nós mesmos. Então tem que continuar a ser estudado nos 5 livros, no Pentateuco de Kardec. A parapsicologia trouxe alguma novidade? Não. Só é importante para aqueles que não querem ser espíritas. Acham que não é uma coisa muito elegante, então se interessam pela parapsicologia e conseguem um desenvolvimento maior na compreensão da vida. Mas é também bom para nós espíritas sabermos que rumos a parapsicologia está tomando e para podermos conversar sobre o assunto, porque eles veem exatamente aquilo que nós, Kardec, viu há tempos passados e que apresentou com tanta propriedade. Lembrando sempre, só ele teve o auxílio constante da equipe do Espírito da Verdade. Por isso não há alguém, dizia meu pai, com autoridade moral, intelectual ou espiritual para modificar uma vírgula de Kardec. E o Evangelho é o rumo precioso para o nosso crescimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu encontrei uma senhorinha, professora no Instituto, não vou falar o nome, que podem reconhecer, e que ela estava fazendo uma batalha contra o estudo do Evangelho, porque ela dizia que o Evangelho está superado. Como está superado é para a eternidade. É um convite ao bem agir, ao bem pensar, amar o próximo, auxiliar o próximo. É a conseguirmos alegria nas horas difíceis deste mundo que nos recebe com tanto amor, dessa escola que está melhorando dia a dia, dessa escola que nos abraça a nós, seus filhos, com tantas oportunidades de crescimento espiritual. Mas, infelizmente, o homem da terra quer sempre mergulhar na festa do mundo, dizia meu pai, no egoísmo, nas coisas materiais, esquecido desse convite ao crescimento, à correção moral. E para esses que estão mais distanciados, ainda veio a parapsicologia, que fala, divide como Kardec dividiu. Kardec diz, fenômenos físicos, fenômenos inteligentes. A parapsicologia diz, psicapa e psigama. Psigama, fenômenos inteligentes. Psicapa, fenômenos de materialização, fenômenos de comunicação, fenômenos nos quais os espíritos mostram a inteligência, conversam. É uma mesma doutrina, mas o Espiritismo se aprofunda mais graças ao trabalho de Kardec, que foi escolhido não por acaso e que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. E ainda Kardec teve auxílio de Amélie Gabrielle Boudet, escritora premiada na França, vários livros sobre arte, sobre pintura. Naquela época, ela estudou para educar crianças normal e estudou também para pintar, para iluminar seu espírito. E conta Calzone no seu livro Casal Kardec, que quando Kardec viajava, quem ficava coordenando o trabalho
na Sociedade de Estudos Parisienses era Amélie Gabrielle Boudet. Mas parece que ainda na nossa sociedade atual não nos acostumamos ainda a reconhecer o trabalho de grandes mulheres. Tentamos até embaçar o trabalho de Maria de Nazaré. Foi num evento maravilhoso em Uberlândia, acho que foi Uberlândia Céu, do qual eu participei, fiz uma palestra, que houve o convite para falarmos mais sobre Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E ficamos todos encantados uns com os outros, trazendo informações sobre esse Espírito Luz. Não é Nossa Senhora, não é nossa mãe, é uma irmã maior, Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. E foi uma hora maravilhosa. Então eu pensei, como precisamos ainda crescer dentro do Espiritismo, estudando a doutrina, praticando a doutrina. Fiquei encantada com esse médico homeopata que veio fazer o tratamento para aqueles que não podem pagar. Maravilhoso. E é a caridade que nos envolve, nos permite entender melhor essa doutrina incrível, que Jesus disse que enviaria, ele falou, enviaria a você o Consolador prometido, e veio, que nos consola, que apresenta a inexistência da morte e a importância da vida. Outro fenômeno, fenômenos inabituais, mas até que são habituais, que a parapsicologia estuda, a visão sem olhos, a clarividência, que no Espiritismo já é um fato que conhecemos, mas que a maioria dos cientistas não conhecem e que é importante para a psicologia, porque vem possibilidade de esclarecimento e muitas vezes vem dificuldades através de médium que vem, espírito que ficam nervosos. Então a parapsicologia foi estudada e apresenta dois casos que eu consegui guardar, muito interessante. Um é o caso de uma avó. Ela está descansando, deitada na sua casa, a quilômetros de distância da casa da filha, quando ela tem uma visão. Nunca ela tivera uma visão. Por que ela teve? Porque a netinha, ela viu que estava sendo sufocada, bebezinho, pelo vômito. Então ela estava a quilômetros da casa da filha. Ela ligou e avisou. E conseguiram salvar a criança. A mãe, a quilômetros de distância, pegou o bebê, fez ele virar de lado para poder se aliviar daquele problema e a criança foi salva. Outro que eu achei igualmente lindo, um casal que perderam o filho na França, na Guerra de 14, queria encontrar o filho porque não sabia onde estava o corpo. Realmente o corpo não teria importância, mas nós temos o costume, que eu gosto muito, de fazer um velório e de depois enterrar ou cremar. É da civilização, ficamos mais civilizados um pouquinho. E o casal queria encontrar o corpo, pesquisou e descobriu um cemitério onde eles iriam talvez achar o corpo. Quando chegaram lá, havia mais de 2.000 corpos e não havia uma organização, um papel que é necessário. A mãe começou a chorar e o pai a reclamar. Aí a mãe, chorando, pensou, certo, vou fazer uma oração. Ela ora e no meio daquilo que parecia uma forma de nos perdermos, ela vê o filho, olhando e sorrindo para ela e fazer um convite, mostrando um túmulo. Ela continua orando e pensando em Jesus, ela vai até onde ela viu o filho e vê 3 túmulos. No túmulo do meio, onde o filho aparecia, estava o filho. Ela consegue tirar o corpo e, como ela desejava, para ela era importante colocar o filho
no meio do túmulo de toda a família. É uma possibilidade magnífica de compreendermos que não somos indivíduos apenas com a matéria, que desenvolvemos a nossa parte sensorial, que o homem é muito mais do que um corpo de carne. E viram isso também na parapsicologia numa forma importante. Eles faziam muita pesquisa quando o indivíduo ficava doente, quando o indivíduo ia morrer, quando o indivíduo morria. E numa das pesquisas, quando o indivíduo morria, através da máquina Kirlian, eles descobriram que o que Kardec chama de perispírito, eles chamam de corpo bioplásmico, não, só quando o corpo bioplásmico ia embora é que o corpo começava a virar cadáver. Ou seja, o corpo é um instrumento importante, magnífico, não temos outro instrumento para nos comunicarmos. Mas, na realidade, quem é tudo é nossa mente, que eles chamam de extrafísica, o espírito, que José Ferraini teve a coragem de falar. A mente não é física, o pensamento não é físico. A mente é extrafísica, está fora do corpo físico, e o pensamento também age fora do corpo físico. E apresentaram o indivíduo, mente extrafísica, corpo bioplásmico e corpo físico. Para mim, José Ferraini foi ler Kardec e encadernou os conhecimentos. Kardec vai mais fundo. A mente extrafísica pensa, e nós, à luz do Espiritismo, pensamos. Somos mente extrafísica, viemos dos séculos, temos tanta experiência que estão, às vezes, no inconsciente. E, através do pensamento, que também é extrafísica, agimos sobre o corpo físico, gravando no cérebro do corpo físico as experiências. Se não houvesse essa possibilidade de transmitirmos o conhecimento para o corpo físico, o corpo físico não se desenvolveria. Então, eu fico encantada com a sabedoria de Deus, com o método didático magnífico de Deus. E Kardec, que já havia apresentado isso no ser do corpo, a mente extrafísica, o pensamento fora do corpo físico e agindo sobre o corpo físico, traz novamente essa visão incrível da importância do nosso corpo físico para conseguirmos caminharmos fazendo experiência na Terra. É tão importante que basta, baseados no ser do corpo que Kardec apresenta, lembrarmos do caso de João Martins, o pianista, que corria o mundo, emocionava pessoas, e ele também às vezes chorava quando tocava as suas músicas maravilhosamente. De repente, João Carlos Martins teve um problema no cérebro. É claro que a mente dele, nesse caso, continuou perfeitamente extrafísica, mas o cérebro impedia que ele movimentasse a mão, ao poder do espírito. Sem o pensamento, o cérebro não é nada. O espírito agia sobre o cérebro, mas o cérebro estava doente. João Carlos Martins teve que parar de tocar. A mão não obedecia ao pensamento, porque o pensamento, para agir sobre o corpo físico, tem que agir sobre o cérebro estava doente. Aí o que fez João Carlos Martins, espírito forte? Ele não começou a chorar, não ficou reclamando, não falou, meu Deus, porque eu e não meu vizinho que não é músico. Não, ele é um homem correto, um homem amadurecido. Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa para eu não ficar louco. Foi aprender, já com idade, a reger orquestra. Ele falou, a música é minha vida, meu alimento. Vou reger orquestra, vou mergulhar na música novamente.
e regeu. Durante muito tempo foi o trabalho de João Carlos Martins. Mas, de repente, há 1 ou 2 anos atrás, um senhor fez, ele nem falou o nome do senhor, o senhor deve ter pedido, acho que foi orientação mediúnica. Ele fez as luvas para João Carlos Martins. E com essas luvas ele consegue novamente tocar piano. E toca chorando, emocionado, agradecendo a Deus. Mas como somos inteligentes quando nos dedicamos ao bem. Conseguiram fazer as luvas e hoje João Carlos toca, não com a mesma propriedade de outrora, quando ele era mais jovem, mas toca o piano que ele ama e as lágrimas correm. Mas sabíamos há muito tempo, algumas vezes até antes da vinda do Espiritismo, desses problemas. Se Kardec diz que já entre os sacerdotes druidas encontramos a verdade espírita, olha, está lá. Se já aparecia doutrina secreta, que muitas vezes aparecia até entre os egípcios, embora num filme da History 2, os egípcios, no livro dos mortos, adorassem, inventaram um Deus. Nós éramos loucos para inventar deuses com letra minúscula. Inventaram deuses que é uma mistura de pássaro, cordeiro, sei lá. E inventaram também que sempre inventamos alegorias para entender a verdade, não no Espiritismo. Inventamos também que quando morremos, nosso coração seria pesado. Se o coração estivesse, se tivesse um problema do coração, alguns aumentos estava perdido. Se o coração estivesse leve, o indivíduo era bom, não teria problema, continuaria, era um indivíduo maravilhoso, no mundo espiritual morreu, continuaria brilhando. Ah, mas se o coração estivesse pesado, o indivíduo teria feito maldade. Então esse Deus com letra minúscula, que era uma mistura de vários animais, vinha e engolia, mordia o indivíduo, espirrava sangue para todo lado e o indivíduo aí morria de vez. Olha como nós éramos divertidos e todos. Falei, meu Deus, e iam inventar uma máquina de tornar o coração leve. E hoje, os espíritas precisam estudar Kardec, vivenciar Kardec, que apresentou tudo o que precisávamos para continuarmos na marcha para a luz. Porque esse é o nosso destino, participar da luz. Viemos, diz Kardec, de eras imortais. Viemos dos vírus, bactérias, protozoários. Viemos numa longa caminhada. Fomos num crescendo. Chegamos até as abelhas, que o livro de Remy Chauvin diz, formam uma sociedade ideal. Eu abro um parênteses, falo não tanto, que depois do casamento a rainha matava o zangão. Fecha o parênteses. Fora isso, era uma sociedade ideal. Era o único erro das abelhas. Continuamos num crescendo, chegando, diz Remy Chauvin, aos grandes macacos. E que já revela inteligência e um amor profundo. Quando um amigo cai, um daquilo, eles fazem uma roda para que não matem o seu amigo, tentam protegê-lo e levam para o seio da floresta. E continuamos até chegarmos ao homem, que algumas vezes parece que não aprendeu nada através do tempo. Eu leio notícias às vezes que eu penso, eu não acredito. O que esse indivíduo fazia o dia inteiro? Onde estava o pensamento desse indivíduo? Não vou contar a história triste e desligo até a televisão, porque o sentido da vida é evoluir. E para evoluir, precisamos nos disciplinarmos. Alegria na hora correta, força interior na hora do desespero, sem desespero. Caso contrário, não cresceremos, continuaremos sempre desequilibrados no nosso mental. É muito importante um exemplo de correção moral,
de equilíbrio em todas as horas da sua vida é nossa irmã Luz Maria de Nazaré. Se fosse uma pessoa desequilibrada, teria gritado, chorado. Meu filho não. Meu filho nunca fez nada errado. Ela ficou quieta, orou, as lágrimas caíam silenciosamente. Ela foi viver em Éfeso com o João Evangelista e deixou exemplo de força moral, vontade de viver e de servir até quando Deus desejasse. E é uma luz que nos ilumina até hoje. E nós, espíritas, temos que dar exemplo aos parapsicólogos. Eles imitaram Kardec em tudo. E aí o querido Heine, que eu amo muito, mas que é meio vaidosinho, ele acha que ele ultrapassou Kardec. Kardec era antigo. Eu não ligaria se essa verdade não fosse maravilhosa para nos disciplinar, para nos tornar humildes. Até o nome do perispírito, que ele copiou a descrição de Kardec, talvez também ele tenha desenvolvido, tenha até estudado, não sabemos. Mas eu acho que ele devia dizer, olha, encontrei um mestre em Kardec. E ele disse, o nosso corpo bioplásmico nós encontramos através das máquinas Killer, esse cachorrinho está evoluindo, acopladas a microscópios potentíssimos. Então ele descreve o perispírito. Para mim até ele leu o perispírito de Kardec. Ele falou que o perispírito, quando temos bom pensamento, ilumina-se, fica maravilhoso. José Heine, o perispírito vira um céu constelado cheio de estrelas. Mas daqui a pouco nós não conseguimos manter um padrão de pensamento, mergulhamos no desequilíbrio. Aí, diz Heine, o perispírito vira um céu tempestuoso. Eu já imaginando raios caindo, dor aqui, dor ali, mal-estar, que nós criamos. Mas Kardec explica isso numa profundidade, mas numa paz muito grande. Ele não faz essas tragédias mexicanas, não. Ele diz, quando pensamos bem, nosso espírito, nosso perispírito se ilumina e dilata. Mas o nosso pensamento se liga ao pensamento semelhante. E aí eu lembro, o povo diz, plantou, colheu. Enviou pensamento bom, de otimismo, de força interior, se está um problema difícil pensando, isto passa, nada dura pela eternidade. Só o Espírito. Enviou esse pensamento, parte, se liga pela qualidade a outros pensamentos de luz e voltam, nos dando um banho de força interior. É impressionante. Nas horas difíceis eu me ligo a Jesus, peço licença, porque Ele é grande, mas Ele veio para nos ajudar. E converso. Roberto Carlos me inspirou, ele tem uma música linda. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Tem gente que quer complicar, claro que a gente enfeita, faz poesia na casa espírita, mas na hora da aflição, basta conversar com Deus. Deus, por favor, mande alguém que me ampare. Anjo meu da guarda, onde está você? Venha me ajudar. Eu preciso me sentir melhor. Dai-me força, não quer? Tire esse problema da minha vida, não é? Agora, às vezes é necessário para nos educar. Dai-nos força para vencer. E realmente o auxílio chega. E depois, continue indo na casa espírita. Tem que ir. É homeopatia. Tem que tomar regularmente. Eu pergunto para os meus filhos, quem foi na casa espírita? Ele perdeu o emprego e agora ele faz Uber. Eu falei para ele, faz outro curso aí para fazer outra coisa. O Rafael é especialista em eletricidade e também faz Uber na hora vaga. Aí está perfeito.
resolve 2 problemas e põe a cabecinha para funcionar. Mas não adianta pensar errado. Ai, eu não aguento. Tem uma amiga minha que fala, quando meu filho fica insuportável, o filho dela tem alguns problemas. Eu penso, pronto, é o obsessor que já se ligou a ele. Vai embora, cara, vai embora. Falei, gente, o que você está fazendo é um despropósito. Nem nas piores horas da nossa vida podemos fazer isso. Primeiro, não pensa que atrai. Às vezes o coitado está lá longe, fazendo outra tarefa, sem trabalhar, você chamou. E outra coisa, confie em Deus. Para evoluir. Confiar é bom. São lindos demais. Ele quer, quando ele quer sair, ele resolve o problema. Esse é um menininho mimado. As 2 da minha filha, elas ficam horas conosco, nós vamos almoçar, tem um lugar que pode sentar com um cachorrinho no Shopping Santana. As 2 ficam imóveis esperando, nem pedem a comida. Mas isso é conquista do século, não é culpa não. Já vieram preparados. Então, é muito importante, a doutrina espírita nos convida a analisarmos nossos pensamentos. É claro que ninguém aqui, pelo amor de Deus, vai perder tempo pedindo para ganhar na loteria. É claro que ninguém vai passar a vida pedindo para ganhar dinheiro. A gente pede força, inteligência no trabalho, capacidade de resolver problemas e sabe que a casa espírita é o nosso esteio, mas que nós temos que também levar nossa parte para manter a casa espírita iluminada. Então não vamos pensar que a casa espírita é uma lata para recolher nossos problemas e dar solução, não. Nós somos os donos da nossa vida. Nós fizemos a nossa caminhada. Interessante que Joseph Heine conversa assim também com os seus discípulos. Tenho a impressão que é uma outra forma de ajudar o querido planeta Terra nas dificuldades emocionais. Porque tem pessoas que não entenderam ainda a importância de Jesus e que têm horror de religião. A religião, diz Kardec na Revista Espírita, acho que é 1500, tenho que ver de novo, que agora na minha juventude, de repente, uma ideia vai dar uma volta, aí depois ela volta. Mas às vezes é na hora que eu quero encontrá-la, mas respeito o caminho que ela faz, porque a ideia tem a idade tem facilidades e dificuldades. O nosso pensamento parte Herculano, meu pai, diz assim, o homem trino. O homem trino tem a mente que não está no corpo físico, que somos nós, espíritos, que caminharemos pela eternidade. No nosso planeta Terra, que não podemos esquecer para não arrebentarmos o nariz, é um planeta pequeno. Entre trilhões de planetas descoberta da ciência atual, é um pontinho azul, que eu acho que às vezes fica também um céu tempestoso. Agora, por exemplo, oremos pela paz, que tem indivíduos tão perturbados que ainda fazem guerra. Que coisa ridícula! Nunca pensei que eu iria ver isso na minha vida novamente. Das outras vezes eu nem prestei atenção. Agora eu tenho que prestar atenção para desligar a televisão e ler um bom livro. Porque eles fazem um clima de terror e realmente é uma tristeza nesta hora maravilhosa de descobertas científicas do planeta Terra, de descobertas maiores e espirituais do planeta Terra, pessoas mergulharem no ódio, na guerra, na crueldade. Então nós que tomamos a homeopatia na casa espírita, temos que ficar melhores. Agora, tem que tomar homeopatia, porque ela faz efeito regularmente. Outro dia, eu conheço, desde que eu cheguei a morar em Santana, fiquei conhecendo os taxistas, ficaram meus amigos, os do Santana Paraty Shopping.
já vi um desencarnar, fiz prece por ele, e pergunto, conversamos, eles hoje respeitam o Espiritismo, pelo menos na minha frente. Aí se não respeitar, eu falo, eu respeito a religião de vocês, respeitem a minha, que é ciência, filosofia e religião. Aí eu perguntei, o senhor tem ido à sua igreja? A senhora sabe que eu não tenho tido tempo? Falei, pelo amor de Deus, tem tempo para tudo, para almoçar, para jantar, para tomar café. Por que não tem tempo para a igreja? Seu José, não faça isso que é perturbação na seta. Mas a senhora vai toda semana no seu centro, que eu falo, desde que eu era criança. É a minha luz, é o meu remédio, é a minha alegria de viver. Até comecei a fazer palestra para ter um serviço dentro da casa espírita, porque realmente a homeopatia exige consciência, repetição, atenção. E faço parte desse grupo. Mas que casa a senhora frequenta? Eu frequento André Luiz. Eu frequento perto da minha casa. Outrora porque eu trabalhava longe e dirigia. Agora porque eu não dirijo mais. Então, em casos que não encontre taxista, minha casa está lá, eu vou até a pé. E trabalho no quê? No mediúnico, mas não tenho mediunidade, mediunato. Eu tenho uma mediunidade geral, mas eu sei que é importante eu comparecer na casa espírita, caso contrário eu começo a cair nesse mundo que está numa transição, vai melhorar, oremos para que passe logo, posso atrair até mentes confusas e ficar meio confuso. Outro dia eu falei para minha vizinha, sente e olha, ela xingava a própria filha, porque a filha fez algumas coisas erradas, mas ela se deixou envolver por espíritos que são como alguns desatinados encarnados. Desencarnaram, mas continuam tadinhos. E atraímos por nosso pensamento, diz Kardec, a força do pensamento de Jesus. Se olhares para uma mulher cobiçando, já cometeste adultério. Então, o nosso pensamento plasma, constrói, é o nosso cartão de identidade. Outro dia, não sei, tiraram da minha bolsa a minha carteirinha com todos os documentos. Eu ia ficar brava. Aí eu falei, vai adiantar? Não vai. A gente vai aprendendo na vida. Eu orei. Orei falando, agora vamos ter que ir nos locais especializados e tirar documentos. Como eu nunca, já faz, acho que esse documento, até disseram que precisava renovar de 10 em 10 anos. Eu falei, para a próxima renovação não vai dar tempo. Por quê? Eu estou com 84, eu acho que não vai ser necessário. Não quero ultrapassar você. Mas fui renovar e falei, fiquei contente comigo mesma. Não fiquei brava, não tentei. Eu estava numa casa de oração, mas eu larguei nem sei onde eu larguei a bolsa. Falei, bom, se serviu para alguém, só que, corri, suspender os cartões do banco. E a identidade se foi. Só mudando a data, senão ninguém vai poder usar aquela identidade mais. E comecei a ir procurar com a minha filha, o poupa tempo, vamos dizer, eu e minha filha, não atendiam naquela hora a pessoa idosa. Minha filha falou, posso ser atendida? Ela quer renovar, que tem que renovar de 10 anos. Passou na minha frente, eu falei, agora você vai me pagar um café. Porque você fez uma coisa errada para mim, você já planejou tudo. Não, mãe, juro que não. Tiramos identidade. Mas a maior identidade que eu quero tirar é o maior conhecimento da doutrina espírita. Porque vamos aprendendo e nos modificando lentamente. O primeiro movimento, até foi uma lição muito bonita, vou contar para vocês que serviu para mim. Eu entro no metrô, ninguém me dá o lugar. Seguro no metrô, com a cara boa, né? Para ninguém ficar preocupado. Aí a mocinha, parei bem na frente, onde estava escrito idosos, que eu vi uma mocinha.
Também eu não sou santa. Falei ali. Ela abriu os olhos. E quando ela me viu, ela fechou bem os olhos. Ela não teve a prática de ir rápido e eu percebi. Falei, mas não vou criar casa. Ela vai ver que passou a noite acordada. Bom, estou lá calmamente pensando, eu sou espírita, eu tenho que mostrar que eu sou espírita para os desencarnados que estão aqui. Estou pensando, vem dois meninos, mocinhos, tatuados, aquilo que eu odiava. Era brinco aqui, brinco no nariz. Eu falei, ainda vou cheirar forte, engolir esse brinco, que coisa. Mas fiquei envergonhada, foi bom, aprendi uma lição. Bateram no meu ombro delicadamente uma voz doce. Senhora, estamos ali. Senta ali e a senhora põe sua sacola do lado. Porque espírita anda com sacola. Eu digo, vai lá, gente, pega o livro. Não, dá para o seu livrinho. Então, eu falei, não, vocês vieram do trabalho, devem estar cansados. Eu estou... Não, a senhora podia ser minha mãe. Aí meu coração me matou. Eles gostaram do meu jeito, a gente é boba, né? Aí eu falei, bom, já que vocês lembraram da sua mãe olhando para mim, então eu sento. Mas então vocês vão me deixar beijar a bochecha, que eu beijo a bochecha dos meus filhos. Pronto, senhora. Beijei um, beijei a bochecha do outro. E a senhora deixa beijar a sua testa. Eu, com todo prazer, beijaram a minha testa, eu me senti uma rainha. Os dois me acompanharam, eu sentei e falei, nunca mais vou ter esse preconceito contra indivíduos tatuados. Os políticos corruptos foram fora dela pior. Quando a gente era criança, não é gostando de você. Por dentro, pão bolorento. Então vamos aprender a situar as pessoas, quais realmente são dignas do nosso carinho. Aí eu cheguei, contei para minha netinha, ela levantou a sainha, era só tatuagem. Vó, eu fiz aqui para você não se magoar. Olha, vó, que bom que agora eu posso te mostrar. Eu quase falei, menina, compre, mas eu tinha que bater. Pensei, bom, antes uma tatuagem do que uma bebida ou um cigarro. Eu falei, que interessante, querida. Não consegui falar que bonito. Que interessante, querida. Agora só não faço mais que estraga a pele. Depois você vai ficar com idade e vai enrugar mais fácil. Mas tudo bem, deixa a sua tatuagem aí. Pensei, meu Deus, obrigada por eu já ter visto todos os dois. Mas ela não ia me mostrar se eu não visse. Então, a vida é uma constante aprendizagem. E quando a gente diz, eu não tenho mais nada que aprender, é orgulho, hein? E depois é falta de conhecimento. Quando eu abri o livro de parapsicologia, aliás, meu pai escreveu, não é para comprar não, tem PDF. Eu falei que eu não faço propaganda, meu irmão falou, vamos pôr uma mesinha como não sei que fulano, e vender os livros do pai. Eu falei, não, então deixa numa livraria, deixa num local. Eu não participo disso. Se eu posso, eu dou. Se eu não posso, eu não dou. Mas a gente tem sempre que aprender a abrir para a psicologia hoje e amanhã. Nossa, tem casos que a gente não conhecia. Tem a apresentação do corpo bioplásmico que eu não conhecia, que é igualzinho ao perispírito. Tem a conversa sobre mediunidade, que também remete ao espiritismo. Então, além de estarmos há séculos com a doutrina secreta, os druidas, os egípcios, entendendo nuances importantes de espiritismo, agora o convite vem com a ciência atual, dando as mãos diretamente a Jesus e a Kardec. Por exemplo, Jesus diz que se olharmos para uma mulher, eu não olharei para uma mulher, nem para um homem na minha idade. Mas eu olho para Jesus com muito amor, não cobiçando que ele é grande demais. Mas se olharmos, aquele pensamento vai realizar sua função. Ou vamos nos desestabilizar, ou vamos nos estabilizar. Por isso, na casa espírita, a alegria é uma constante, mas uma alegria equilibrada.
Por isso, na hora de um grande problema em casa, a gente para pensar. Senta, abre o Evangelho, eu faço assim, leio um trecho. Aí me lembro, eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Então, tem espíritozinhos aqui me olhando, vamos ver como ela é, né? Agora ela vai perder a patente. Aí eu me sinto obrigada a ter uma atitude de uma pessoa mais espiritualizada. Quando a Tati, minha sobrinha, morreu de repente agora, por um minuto eu falei, puxa, mas por que ela? Tanta gente para papel que pensava isso. Por que não me avisei? Não pensei isso, mas podia também estar. Mas aí depois eu falei, eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Não por acaso, em 15 dias ela ficou doente de uma forma que não conseguiu pôr uma balinha na boca. Na minha juventude. Ah, não, beberá. Mais fácil. Ah, tem copo. Tem copo fechado. Vou deixar o copo fechado para outra pessoa. Quero ficar boa. Estou fazendo força para eu ficar no canto. Está difícil, mas chegaremos lá. Agora eu esqueci, vocês estão sobrinha. Ah, é, a Tatiana. E ela tomava conta da fundação em homenagem ao meu pai, atendia os telefones, ia no banco, pagava desse tamanhinho, uma menina incrível, fazia tudo o que precisasse. E de repente a Tati vai embora, assim, 15 dias. Ficou vários dias na UTI. E a mãe dela dependia dela porque operou o quadril. O pai dela, meu irmão querido, menino maravilhoso, nunca nos aborreceu, tinha feito operação válvula no coração. Falei, justo agora, a Tati vai. E as duas irmãs haviam ido embora de casa porque a Tati quis que elas ajudassem. Então as duas arrumaram lá não sei onde e ficaram. Aí vieram e choravam. Eu estava tranquilo. Velório espírita, tranquilidade, aceitação. Todos nós amamos. Quando meu pai desencarnou, eu gosto de contar. Minha mãe, que amava muito meu pai, se não vamos pensar, tem testemunha. Assunção de Luca, Assunta já morreu. Quase todas morreram, tem que deixar por escrito. Quando meu pai desencarnou, o jovem chegava, o professor e minha mãe falava, quieto, quem quiser chorar, vai chorar em casa na cama. O professor não morreu, está mais vivo do que nós. A morte não existe. Então, velório espírita não tem choro. Está todo mundo tranquilo. E foi assim no velório da Cátia. Pediram que eu fizesse uma prece. Eu falei, também porque eu tenho tanto jovem, e pedi para o menino lá. Falei, faz você a prece que eu estou muito comovida. Na realidade eu estava tranquila, até tinha que tomar cuidado para também não ficar rindo. Senão vão pensar, ela deixou uma herança para tia. Nem no velório do meu pai, nem no da minha mãe, nem no da Tati teve herança alguma. A família não é de deixar herança. Aí fizemos a prece, a Rosi Campos é espírita, aquela que no Castelo Rá-Tim-Bum trabalhava. Ela estava também tranquila, havia perdido um filho há pouco tempo. Foi lindo, foi lindo. E do minha tia Lourdes, que foi anterior, o senhor que estava lá, falou, olha, foi o velório mais alegre que eu já vi. Tia Lourdes desencarnou com 89 anos, não tinha filhos, havia dedicado sua vida às crianças. Quando já tinha idade, se aposentou de dar aula no Estado, ela fundou um orfanato. Foi um senhor que teve a ideia de fundar o orfanato. Mas ela fundou, quem tomava conta? Todo mundo apoiou. Quem ficou no duro? Tia Lourdes. Então, nunca pediu auxílio. Apareceram umas senhoras que a auxiliaram.
E nós lembrávamos as histórias, inclusive essa, quem foi ajudar a tia Lourdes no orfanato? Nenhum de nós. Tinha lá umas 20 pessoas que amavam a tia Lourdes. Quem foi ajudar a tia Lourdes? Desconhecidas, 2 vizinhas da casa, onde a casa espírita servia, não era orfanato, era mais creche. Só as crianças que precisaram foram encaminhadas para outro canto. E minha tia levava aquele trabalho maravilhosamente. A gente lembrava, ria, brincava, aí chegou o senhor que dirigia o local onde era o velório e falou, eu nunca vi um velório tão alegre. Aí eu expliquei, falei, senhor, não foi pela herança, minha tia não deixou nada. Ela foi professora a vida toda, brincando. Mas foi porque somos espíritas e sabemos que ela não morreu. Aí ele quis saber como ela não morreu. Aí eu tive que dar uma explicação. Eu falei, quem sabe a mãe dele procura sempre. Ainda mais ele que anda, lida com... Ele leva alguns já para o centro para serem encaminhados, né? Não sei o resultado. No próximo que ele desencarnar, se for eu vou lá xeretar. E a vida, a luz da doutrina espírita, e hoje a luz da parapsicologia, e antigamente, dentro de muitas luzes, a luz dos druidas, é 1 minuto. É um sopro iluminado para nos desenvolvermos espiritualmente. E nos enrolamos tanto se não prestarmos atenção, ficamos tão materialistas que achamos que a vida na Terra, a festa do mundo, é mais importante que a vida espiritual. Então vamos ficar atentos aos fenômenos inabituais. Vai até que horas, querida? Às 11, né? Até a hora que a senhora quiser. Não. Então, eu vou lembrar só o caso das irmãs Fox, que também impressiona para a psicologia e espiritismo. Era uma noite, chega um vendedor, um desses viajantes com uma sacola, e vai pedir para dormir na casa de um casal, tem o nome, mas eu não guardei porque não foi tão importante o nome desse casal. E ele dorme lá e no dia seguinte ele desapareceu. E logo o casal mudou também, não por acaso, né? Mudou o casal, a casa ficou vazia, foi mais uma família lá no Golfo, foi morar, não aguentou porque havia batida, ruído, a família foi embora. Aí veio um reverendo protestante com as filhas, o reverendo Fox, e 2 meninas muito maduras. Elas começam a ouvir barulho, batida, chamada, e olha que meninas incríveis, estabelece um código com as batidas. E ele conta, o batedor, o espírito batedor, uma delas devia ter mediunidade para o fenômeno acontecer, mas elas nem sabiam. Ele conta que havia morrido naquela casa, que foi assassinado, porque o senhor que dera a comida queria ficar com os produtos que ele tinha na bagagem e com o dinheiro dele. Que ele foi assassinado, mas que o homem sumira. Conta onde estava enterrado, elas vão ver e contam só um resto de esqueleto. Bom, acostumam, as meninas não têm medo, ficam lá. 50 anos depois cai uma parede que ninguém sabia que existia. Naquela época não havia tanta atenção para isso porque as casas não eram tão perigosas. Hoje eu acho que até o solo mudou. E cai a parede e aí aparece toda a possibilidade de identificar aquele que se comunicava. Olha que fato lindo para quem não é espírita. Documento, nome, a maleta vazia, o que ele havia ganho no trabalho da viagem que roubaram, estava tudo lá. E provavelmente a partir desse momento ele também se libertou, foi viver a vida dele. Porque talvez ele quisesse apenas contar que ele foi uma vítima e trazia ainda aquela dor no seu perispírito. Então, até nisso, a parapsicologia veio causar mais aceitação.
E além disso, essas máquinas Killian são maravilhosas e acopladas a microscópios potentes, elas fazem descobertas incríveis. Foi assim que vários neurocientistas vieram a afirmar o poder da prece. Tem o Dr. Silva Costa Renato, e ele vem e conta que ele caçoava da oração. Falava, orar pra quê? A gente tonta que ora. Aí um amigo dele disse para ele, você não pode, como cientista, falar isso. Para falar que é bobagem, você tem que provar cientificamente. Ele falou, e eu provo. Arrumou as máquinas Killian, pegou também tudo o que precisava e descobriu, entrevistando várias pessoas que oravam, pedindo para filmar no horário de oração, descobriu que quando oramos com sinceridade, o nosso cérebro acende uma luz potentíssima que nos ilumina. E ainda os neurônios são irrigados com intensidade, provocando que envelheçamos com mais lucidez. Então, ele disse que ele passou a orar 8 vezes por semana. Eu falei, eu na cidade preciso orar 20. Aí com a música do Roberto Carlos, do Padre Antônio Maria, não estou misturando cartilha, é só naquela hora, porque tem uma música assim, linda, cura Senhor onde dói, cura Senhor vem aqui, cura Senhor, é linda. Põe uma música do Roberto Carlos, Nossa Senhora nos dê a mão, cuida do meu coração, amo Maria de Nazaré. Só quando ele fala Maria, Mãe de Deus, eu não, Maria, Mãe de Jesus. E realmente a gente fica mais animado, mais lúcida, e tem vários. Tem um que diz que fazer o bem com sinceridade faz bem, mas que quem recebe o bem também não pode receber com revolta, senão não faz bem, fica escurecido. Mas se o que dá com alegria, e se o que recebe com gratidão, se acendem duas luzes que iluminam um quarto, na alegria do dar. Então, é muito importante. E tem ainda o Dr. Roberto Calil, cardiologista do Sírio-Libanês, que descobre o poder do perdão, que também é perigoso não perdoar, porque aí podem surgir problemas, porque a mágoa forma coágulos no corpo físico, que podem provocar doença e morte. Então eu tinha uma dificuldade em perdoar uma pessoa, não vou falar quem é, que provocou uma tempestade terrível que quase me levou, mas não me levou, porque minha mãe, humildemente, eu era jovem, me levou fazer tratamento na FESP. E tratamento é coisa séria, tomei um passe, ia lá durante vários dias, fiquei boa. E eu digo que o resultado da cura me acompanha até hoje. Então, é necessário se cuidar, é preciso ter forte. O doutor Louis Leon, eu guardo por causa do Leon Birman, também fez a mesma experiência. Um câmara que ele queria, por curiosidade, saber qual a reação do corpo à oração. E novamente viu luzes maravilhosas, luzes fortes. Essa irrigação que os neurônios passam, que nos dá mais inteligência, e ainda a possibilidade de o cérebro permitir tomar decisões corretas, porque muitas vezes não sabemos, nos confundimos em várias decisões, mas com essas orações, com esse comportamento, nossas decisões vão ser mais corretas. Estamos no momento apto para nos tornarmos melhores espíritas, para trabalharmos mais corretamente na casa espírita. Vamos ter a humildade de continuar lendo, meditando, porque nenhum de nós é doutor em espiritismo. Temos que ter a humildade de nos considerarmos aprendizes, melhorando a cada dia através dos livros maravilhosos que existem
para fazer com que consigamos fazer os nossos cérebros se comportar corretamente. E eu, com mais idade, eu oro mais também para o cérebro ficar mais irrigado e mais jovem. Vamos trabalhar. Muito obrigada.